Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Aleluia. Esse era um dos momentos finais do ministério de Jesus. Jesus estava praticamente se preparando já para a crucificação. Então, depois de todo o ensinamento, de todo o discipulado, Jesus com os seus discípulos, e Jesus agora vai levar os seus discípulos num lugar profético, num lugar revelador. E esse lugar se chama Cesareia de Filipe. E onde fica Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe fica numa das fontes do Rio Jordão, ali também aos pés do Monte Hermon. E quando Jesus chega naquele local, então ele faz uma pergunta para os seus discípulos, dizendo: olha, vocês que presenciaram, eu quero aqui parafrasear, vocês que presenciaram todos os milagres, vocês que presenciaram tudo o que eu fiz, vocês foram testemunha ocular. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que eles falam de mim? E aí os discípulos responderam: Jesus, tem algumas pessoas dizendo que talvez o Senhor seja João o Batista. Outras estão dizendo que o Senhor é Elias. Estão falando também que o Senhor é Jeremias. E muitos estão dizendo que talvez seja um profeta, algum dos profetas que voltou, que ressuscitou. E aí Jesus disse o seguinte: olha, tudo bem, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, principalmente para vocês que presenciaram todas as coisas. A pergunta é: quem vocês dizem que eu sou? Pedro olha para Jesus e disse:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para Pedro: bem-aventurado Simão, filho de Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui foi o primeiro momento que Jesus fala o nome igreja. A primeira vez que Jesus fala o nome igreja está aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18. A primeira vez que ele cita este nome, o nome igreja. Só que nós não podemos esquecer do cenário que Jesus estava. E naquele cenário tinha uma gruta, e essa gruta era uma pedra enorme. Vocês podem ir colocando, tá? E dentro dessa gruta, os judeus não se aproximavam. Os judeus consideram este local até os dias de hoje como um lugar maldito, como um lugar amaldiçoado. Mas o nome mesmo que eles dão para este local é Porta do Inferno. Por que Porta do Inferno? Pelas práticas daquele lugar, pelos sacrifícios daquele lugar. Muitos que pertenciam à religião pagã, eles acreditavam na existência do Deus Pan. E então eles subiam naquela pedra, no alto daquela pedra, e eles ofereciam sacrifícios a esse Deus Pan. Animais eram oferecidos, até mesmo crianças. Então era um lugar que se praticava muito feitiçaria, bruxaria. Por isso que os judeus consideram até o dia de hoje como a porta do inferno, justamente aquela fenda, a porta do inferno. E Jesus leva os discípulos justamente neste lugar. E Jesus cita pela primeira vez o nome igreja neste lugar. É coincidência? Não. Interessante que Jesus fala para Pedro: também vos digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, por que Jesus disse isso? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com uma interpretação errada do texto. Você acaba fazendo uma doutrina, inclusive através da interpretação errada desse texto, se criou uma doutrina e se segue essa doutrina, e essa doutrina cresceu muito, porque na visão dessa doutrina, a igreja foi edificada em Pedro. E por que eles levam isso em consideração? Entendendo de forma natural que Jesus estava falando com Pedro: eu vou edificar a igreja em você. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que por causa de um pronome demonstrativo se criou toda essa doutrina. Teve uma interpretação errônea do texto. A Bíblia vai dizer, quando o Senhor vira para Pedro, ele diz o seguinte: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, presta atenção nesse pronome que foi aplicado, esta, que é um pronome demonstrativo. Pedro
no grego é Petros, que significa fragmento de rocha, pó. E pedra no grego é Petra, que significa rocha inabalável. Agora, para você entender, você precisa conjugar o pronome de forma correta. Sobe aqui, pastor Roberto. O texto está dizendo, Jesus está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele usou o pronome o quê? Esta. Vou mostrar para você aqui na prática. Se eu disser para o pastor Roberto, aquela Bíblia que está lá com ele, para que eu possa conjugar o pronome de forma correta, eu tenho que dizer, essa Bíblia é minha. Essa, porque ela está distante. Essa Bíblia é minha. Agora, se eu pegar nessa Bíblia, eu vou ter que usar o pronome demonstrativo esta. Esta. É como, pode ir, pastor Roberto, obrigado. Por exemplo, vamos ter um culto domingo. Se eu fizer o cartaz desse culto para domingo, se eu fizer esse cartaz hoje, eu vou dizer o seguinte: nesse domingo haverá culto, amém? Mas quando eu chegar no domingo, eu preciso mudar esse cartaz. Eu preciso dizer, neste domingo haverá culto. Gente, que coisa tremenda. Então o que Jesus está dizendo? Pedro estava lá. Jesus estava dizendo o seguinte: tu és Pedro, Petros, fragmento de rocha, mas sobre esta rocha, ele, sobre esta rocha, que sou eu, rocha inabalável, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Jesus dizendo para Pedro o seguinte: sobre esta revelação que Deus te deu, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem como a igreja ser edificada em Pedro. Não tem como a igreja ser edificada em homens. Se a igreja for edificada em homens, ela não subsiste, ela não prevalece. A igreja só está de pé porque ela foi edificada em Cristo. Inclusive o próprio Pedro, 1 Pedro 2,4, ele mesmo diz que Jesus é a pedra. Foi Pedro que afirmou isso. Ele é a pedra. Jesus é o fundamento da igreja. Efésios capítulo 2, 20, versículo 22. Lê comigo, vamos lá. Efésios 20, vamos lá, 2, 20, vamos lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, o quê? De esquina. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Aí mora o problema. Se a interpretação do texto, no versículo 18, entender que a igreja foi edificada em Pedro, é o entendimento que foi dado, a interpretação do versículo 19 também vai acompanhar. Porque o versículo 19 vai dizer o quê? Eu te darei as chaves do... Lembra aí que eles colocam o Pedrão com uma chave? O Pedrão com a chave? Então, para eles a igreja foi edificada em Pedro, e Pedro recebe a chave, porque entendeu o versículo 18 errado.
Mas quando você entende o versículo 18 de forma correta, entendendo que a igreja não foi edificada em Pedro, a igreja foi edificada em Cristo, aí você percebe que agora as chaves do reino não é dada para Pedro, a chave é dada para a igreja. Esta palavra é para a igreja. Eu te darei a chave, igreja, eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A igreja não pode ser edificada em homens, a igreja precisa ser edificada, e ela é em Cristo. Olha o poder da igreja, olha a força da igreja. A igreja é tão forte que eu quero mostrar isso aqui para você. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Olha o poder da igreja. E agora vós sabeis o que o detém, está falando do anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um, agora resiste até que do meio seja retirado. Está falando de quem? Da igreja. A igreja será arrebatada. Ela será o quê? Retirada. Olha lá. E então, volta no 7. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um. Isso significa que a igreja, ela estabelece sobre o anticristo. A Bíblia está dizendo que o poder da igreja é tão forte, é tão poderoso, que o anticristo só se manifesta depois que a igreja sair da terra. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Aquele que o detém, e quem o detém é a igreja. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Mas qual o foco principal dessa mensagem que eu quero trazer nesta noite? A Bíblia diz, no 18, que foi a primeira vez que Jesus fala o nome igreja. Então isso significa que a igreja primeiro nasce no espiritual. A igreja nasceu em Cesareia de Filipe através de uma palavra. O nome igreja não foi uma igreja física, foi uma igreja espiritual. Então, o que é que nós aprendemos? Antes de nascer no físico, primeiro nasce no espiritual. Então Jesus estabelece a igreja em Cesareia de Filipe, uma igreja espiritual, porque nasce primeiro no espiritual. Lembra quando Daniel estava orando, 21 dias, Daniel capítulo 10, versículo 12, olha o que é que diz Daniel, Daniel 10, versículo 12. Olha qual foi a resposta de Deus para Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, diga comigo, primeiro dia, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, o seu milagre já aconteceu. Nasce primeiro no espiritual. Quando Jesus disse, na cruz do Calvário, está consumado. A Bíblia vai dizer agora sobre o véu que se rasgou. Mateus 27, versículo 51. Olha o que é que diz o texto. Mateus 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, não. Eis que o véu do templo se rasgou
não de baixo a alto, mas de alto a baixo. O que vem do alto, ninguém pode impedir. O que vem do alto, ninguém pode interferir. O véu não se rasgou de baixo a alto. O véu se rasgou de alto a baixo. Por isso que Salmo 121, versículo 1 e versículo 2, eleva os meus olhos ao monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. É do alto. Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Olha o que é que diz o texto. Vamos lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Isso significa que quando nós pedimos algo, antes de materializar na terra, já está pronto no céu. Já está pronto no céu. E agora esse poder de fazer essa ligação, esse poder de trazer existência, Deus deu para a igreja. Jesus deu para a igreja. Agora, pelo amor de Deus, cuidado quando você ouve essas pessoas. Não precisa ir para o templo, porque eu sou a igreja. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Não precisa ir para o templo. Não precisa. É mesmo? Não precisa? Então por que Davi disse tudo aquilo? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É melhor um dia na tua casa do que 1000 dias fora dela. O que o apóstolo Paulo diz então em Hebreus capítulo 10, versículo 25? Não podemos deixar de congregar. O que a Bíblia diz então, 2 Crônica, capítulo 7, na inauguração do primeiro templo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 15 vai dizer o seguinte: os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Agora, querido, contra fatos não tem argumento. Já viu falar isso? Me mostra um então que está fora do corpo, do templo, que se desviou, que não vai na igreja mais. Ele é mais espiritual, está jejuando mais, está buscando. Me mostra um, me fala de alguém. Está tudo desviado e totalmente longe da presença do Senhor. Quem tem esse tipo de argumento? Olha para a vida dele. Olha para os frutos dele. Agora, qual a conclusão que nós chegamos? 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, para você entender quando você é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Você vai entender quando você é a igreja. Vamos lá, lê comigo, vamos lá. Porque assim, como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A Bíblia vai dizer que Jesus é o corpo da igreja. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Você só é igreja se você for membro de um corpo. Você só é igreja se você fazer parte de um corpo. Diga para o seu irmão assim, olha, você só é igreja se for membro de um corpo. Só assim as portas do inferno não prevalecerá contra você. Aí você está autorizado a fazer essa oração.
e as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Aí você, igreja, se você for membro de um corpo, aí você está autorizado a fazer essa oração. Então eu estou aqui concluindo. É a mensagem que eu quis passar para vocês nesta noite. Que antes de acontecer no físico, primeiro acontece no espiritual. A igreja espiritual, ela nasce em Cesareia de Filipe, quando Jesus libera. Mas ela se materializa em Atos capítulo 2, em Pentecoste. Ali foi o primeiro culto da igreja cristã na terra. E essa primeira igreja, o primeiro culto dela foi debaixo de fogo. Foi um culto pentecostal. Diga para o seu irmão com todo respeito, se você é tradicional, mas eu quero te dizer que a igreja foi gerada em Pentecoste. Com todo respeito, mas a igreja, diga para ele, você é fruto de Pentecoste. Por isso que você é cheio do fogo. Por isso que você é cheio da glória de Deus. Diga para ele, se você nunca vai ver um pentecostal se tornar tradicional. Mas tem muitos tradicionais que estão buscando fogo. Oh, glória! A igreja espiritual nasce em Cesareia de Filipe. E ela se materializa em Pentecoste. Antes de acontecer no físico, primeiro acontece no espiritual. Diga para os seus irmãos, isso significa que aquilo que você pediu para Deus já está pronto. Só falta materializar. Coloca aquele animal para mim, rapidinho. Vai, tio Pini, vamos lá. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Boi. O que vocês estão vendo? Todo mundo disse boi. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou vendo. Coloca lá. Eu já vejo o futuro. Diga para o seu irmão, o tema da mensagem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Coloca lá, lê bem alto. É crer que já aconteceu, Mário. Você não está vendo, mas é crer que já aconteceu. Eu vou repetir, querido, você não está vendo. Deus manda te dizer nesta noite, desde o primeiro dia que você me pediu, já ouvi, já decretei, já levei para o cartório espiritual, já autentiquei, e não foi uma autenticação por semelhança, foi por autenticidade, eu estava presente, inclusive tem duas testemunhas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles assinaram, já está tudo pronto, já está tudo ok, só falta materializar. Fica de pé, igreja. Você entende isso? É já orar crendo que recebeu? É já orar crendo que Deus já fez? É você olhar para uma situação e já ver ela resolvida. É você olhar para uma dívida e já ver ela paga. É você passar de frente para uma concessionária e já ver você dentro daquele carro. É você olhar para uma casa e já esquecer que você paga aluguel, que você vai comprar aquela casa. É olhar para aquela empresa e já falar, daqui a pouco eu estou lá dentro. Você entende isso? Que nós não podemos caminhar por vista, nós precisamos caminhar por fé. Então tome posse
já sai com o seu milagre aqui nesta noite. Já sai se engravida deste milagre. Amém? Seja uma Ana, já se engravida deste milagre, porque Deus não vai fazer, Deus já fez. Fala para o seu irmão, Deus não vai fazer, Deus já fez. É só você tomar posse.